Oiê, Estúdios Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. Hoje estamos com uma convidada muito especial aqui. Ela tem mais de 20 anos de carreira, já fotografou moda, gastronomia, ambientes, joias, produtos e eventos, sempre com um olhar apurado e domínio impecável da linguagem visual. Atua no mercado publicitário, atendendo agências online e offline, e também desenvolve trabalhos autorais que expandem o limite da fotografia comercial. Virna é atualmente mestranda no programa de pós-graduação em artes na UERJ, o PPG-Artes, com uma pesquisa que investiga a evolução da linguagem visual de fotografia de moda no Brasil. Além da sólida atuação no ensino e no mercado, Virna é autora de séries como Capilaridade e Mesa Posta, que ressignificam acervos e objetos cotidianos em narrativas visuais potentes, explorando temas como beleza, corpo, tempo e representação. Hoje, a gente conversa sobre transição de carreira, mestrado, trabalhos autorais, fotografias de moda, ensino e os caminhos que conectam técnica, autoria e crítica no trabalho de quem fotografa o mundo e também o reimagina. Virna, obrigada por aceitar o convite. É uma honra te receber aqui. Imagina, eu que agradeço. É sempre bom falar sobre meus assuntos favoritos, que é fotografia, moda, né? E eu fico muito feliz de receber também uma mulher assim com uma carreira tão longa assim para falar aqui com a gente, que é sempre uma busca constante de referências. Como que você se aproximou da fotografia, assim? Como que isso aconteceu? Então, eu fazia faculdade de economia é minha formação de faculdade, de graduação. Quando eu comecei a me apaixonar por fotografia, sei lá, eu acho que eu era uma criança que gostava de desenhar, mas que parou de desenhar, e aí eu descobri a câmera fotográfica, e aí eu fui fazer cursos, e aí fui levando, né, faculdade de economia e fotografia, porque é sempre bom ter um hobby. E aí, à medida que a faculdade foi terminando, eu fui gostando mais de fotografia. É porque eu acho que fotografia é maravilhoso. Verdade. E economista dão bons fotógrafos também, né? É verdade, ó, o Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, tem outros também. Volta e meia eu tô lendo de algum fotógrafo, ele tem formação em economia. Aí, nisso, eu terminei a faculdade, eu tinha uma amiga que o irmão dela fazia faculdade de moda, eu sempre conto essa história. E que era uma faculdade na década de 90, que era tipo, sei lá, a faculdade de alguém que não quer nada com nada, porque não era desenho industrial, era moda, né? Uhum. Era o início da faculdade de moda, acho que na década de 90 que elas começaram aqui no Brasil. E aí ele trabalhava para um produtor que precisava fazer fotos para o portfólio, e aí foi assim que eu comecei. Ele me indicou, aí eu conheci esse produtor, aí comecei a fazer as fotos para o portfólio dele com as modelos. Na época, tinham duas agências que eram concorrentes de modelo, que era a Elite e a Ford. E aí o diretor de uma dessas agências gostou de mim, começou a me passar os books, e aí eu estou ficando nisso até hoje. Assim, eu vou mudando, né? Mas sempre meio que na história da fotografia de moda, enfim, sempre por aí, na arte. Muito legal. E que mudanças que você viu no mercado desde que você começou até hoje? Olha, eu acho que eu vi o mercado de publicidade fazer um giro assim de 360. Às vezes eu acho que não foi só o mercado de publicidade que fez esse giro, mas a minha percepção das coisas também, né? Quando eu comecei, bom, eu comecei fazendo moda, aí logo depois eu engravidei, e aí tinha um problema que na época, assim, até hoje, né? A moda, ela é meio sazonal. Você tem trabalho quando lança as coleções, né? E eu não podia trabalhar de 6 em 6 meses, né? Porque depois de ficar um tempo fazendo book, eu fui trabalhar fazendo as coleções de moda, enfim. E aí eu vi que a publicidade, não, ela tem um fluxo, a publicidade é bacana, que ela paga bem, pelo menos pagava naquela época, né? Enfim, e quando eu comecei na publicidade, tinha uma coisa assim, eu ia na agência de publicidade, tinha livros de arte, sabe? Era uma outra coisa, assim, a galera era mais ligada em arte, em criação, e assim, na moda também, bom, enfim, era a década de 90, a gente trabalhava com cromo de médio formato.
É, na moda também tinha uma coisa que as pessoas investiam para fazer catálogo, sabe? E era muito louco que assim a pessoa investia, ela abria uma marca, aí ela pagava o fotógrafo, o produtor, modelo, um designer para imprimir os catálogos eram distribuídos via correio, o que significa que ele nem sempre chegava na mão de quem ele devia chegar, mas assim, enfim, tinha esse ritual. Aham. E aí, com o passar do tempo, vieram as câmeras digitais. Primeiro, mais gente entrou na fotografia e, ao mesmo tempo, a fotografia se fez mais necessária, porque eu vi daquele momento em que, assim, não era só a pessoa que tinha uma marca de moda, o cara que, sei lá, fazia fogão industrial, ele tinha que ter um catálogo, a Associação de Pintores de Porcelana tinha que ter um catálogo, tudo começou a precisar de ter um catálogo e precisou ter site, a virar imagem, né? E, ao mesmo tempo, a cidade do Rio de Janeiro ela começou a ficar mais pobre, né? Que são esses governos aí que a gente já É, viu no Rio de Janeiro. essas ondas que a gente vive. Pois é. E aí o que acontece? Eu fui achando que, assim, dentro das agências, começou a ter uma galera mais especializada em recortar imagem, em fazer tratamento de imagem, em fazer um 3D. Deixou de ser aquela coisa do artista, sabe? Para ter uma pessoa mais, assim, do saber fazer, do saber operar, enfim. E aí foi uma coisa que meio que partiu de mim, eu comecei a questionar muito aquilo da publicidade. Sabe aquela série Mad Men? Aham, eu gosto de Então, assistir. pois é, eu assisti, eu adoro essa série. E aí tem um capítulo, uma cena que era uma coisa do tipo assim, eles precisavam criar uma campanha para o voo para Israel. Isso é da década de 50, 60, né? E aí eles falam assim: não, mas a gente já fez campanha para o Rio de Janeiro e para o Havaí. Agora a gente precisa inventar uma mentira para as pessoas irem para Israel. Que eu comecei a olhar para a publicidade pensando assim: tem muito da mentira ali, né? Hoje em dia, então, tem uma coisa, às vezes, que eu acho meio louca. Assim, sei lá, é como se falasse: olha, compra essa camiseta que você está salvando o mundo. E aí, ao mesmo tempo, a gente faz uma campanha contra consumo, eu não sei. E eu comecei a achar coisas, sei lá, que eu precisava de outras coisas além disso, Uhum. sabe? Eu comecei a me questionar o meu trabalho. E foi aí que eu voltei a estudar também. Numa hora que eu olhei e falei: ai, meio que está dominado, está tudo dominado. Foi quando eu voltei a estudar. E eu, sei lá, devo ter ficado uns 15 minutos até voltar. Uns 15 minutos, uns 15 anos. Nossa, 15 minutos. Uns 15 anos até voltar a estudar. E aí eu fui me interessando por arte. Então, eu acho que o mercado da publicidade foi mudando, assim como tudo, o mercado de moda. eh, Teve a mudança do filme cromo para o digital e teve uma mudança minha também, sabe? De repente, querer mais, assim, de olhar e falar: nisso aqui já estou bem, sabe? Uhum. Então, eu acho que teve todo esse caminho, sabe? Muito legal. Tem um cara que trabalha, não vou lembrar o nome dele, mas ele tem um Instagram que é muito marcante, que se chama It's Not a Wedding Film, né? Ele faz filme para casamento, mas ele usa o nome dizendo que não é. Aham. Ele veio da publicidade também e ele conta que ele fazia propaganda para carro, né? Até que um dia ele estava conversando sobre como que ia ser a cena, como é que eles iam fazer aquele take, e aí o cara falou assim: não, mas a gente não pode forçar muito, porque esse carro, ele não é muito seguro, e aí pode ser que o figurante não, o dublê tem algum problema e bata com o carro. Aí ele falou: não, mas o comercial é para dizer que esse carro é super seguro. Aí ele falou: mas é só um comercial, porque ele não é. Aí ele falou assim: cara, naquele momento eu repensei minha vida e falei: pô, será que eu quero isso pra mim? De criar histórias que não são verdades, né, pra vender um produto e poder causar mal a uma pessoa, porque a pessoa vai assistir aquela propaganda, vai achar que é seguro, vai comprar, e eu fui responsável por fazer aquilo ali, fazer ela acreditar naquilo ali, né? E aí ele saiu da publicidade e foi trabalhar com casamentos. Pois é, e assim, começou a ter um questionamento que eu fazia para mim mesma, assim, do tipo, sei lá, se eu fosse esse cara, pô, nem carro para vender eu tenho, sabe? Assim, então, às vezes eu me via sofrendo ali pelo cliente, falava: gente, mas
Assim, eu só faço a foto, sabe? E teve uma outra coisa que é o Rio de Janeiro, a gente falou do... Enfim, o Rio de Janeiro foi perdendo dinheiro, enfim, os governos e tal. E as agências começaram a ir para São Paulo, nisso eu já tinha filha, já tinha uma vida no Rio de Janeiro, não fui para São Paulo. E, enfim, cara, começou a não valer a pena também para mim. Assim, hoje eu vejo a publicidade, eu vou falar do Rio de Janeiro, que eu acho que São Paulo é outro mercado, e de repente Minas vai ser outro, sei lá, Ceará vai ser outro, enfim. O que eu vejo é que, assim, no Rio de Janeiro tem muita gente que faz, e eu vejo as agências muito perversas com o fornecedor. Tipo, eu lembro uma vez, assim, saindo de pandemia, um cliente, ele me pediu um orçamento, era um trabalho grande, e o pagamento era para 45 dias. Gente, isso quebra a empresa da pessoa, porque, assim, tudo bem, você pode negociar com o maquiador, que é teu querido, que vai ser para 45 dias. Isso aí você já fala com o maquiador até com pena, né? Com vergonha, porque, poxa, a pessoa que está precisando de trabalhar naquela hora, que o produtor que também, que vai ser para 45 dias, mas aí tem assim, o motorista que leva todo mundo, esse não vai ser para 45 dias. A passadeira não vai ser. O lanche da galera não vai ser. Então, assim, eu comecei a perceber que tinha uma coisa meio má, assim, sabe? Meio ruim. Não podia ser dessa forma. E aí essas coisas foram meio que me desanimando. E, ao mesmo tempo, eu fui gostando de dar aula. Então, assim, eu fui meio que fazendo uma transição na coisa, assim, sabe? Legal. E eu não peguei essa época e também nunca trabalhei muito com publicidade, mas o pessoal fala que o valor caiu muito, né? Muito. De como era nos tempos áureos para depois, pro digital, a coisa foi mudando muito. Caiu bizarramente muito. Assim, sei lá, eu fazia um trabalho, era um bom dinheiro. Hoje em dia, assim, a pessoa já chega falando, olha, o cliente ele está meio sem dinheiro. Eu falo, cara, imagina, se o cliente, que é enorme, ele está meio sem... Imagina eu. Imagina o produtor, o maquiador, tão menos ainda. É verdade. É cruel mesmo, meu Deus. Existe algo que você acreditava no início e que hoje você já pensa diferente? Eu acho, bom, essa coisa da publicidade foi uma coisa que eu passei a questionar. Mad Men teve uma força nisso. Eu também, quando eu fiquei estudando branding, durante a pandemia eu fiz uma pós em design de produto de moda, era uma pós EAD. E aí, como estava aquele vazio da pandemia, eu estava lendo muito sobre branding, e aí eu ia lendo aquelas coisas assim, pô, é interessante, né? Você pensa no propósito, você pensa, sei lá, no diferencial da marca, mas no final é para vender mais uma peça de roupa, aí você vê o deserto do Atacama, eu não sei, eu acho que, assim, as pessoas mudam, né, a forma de pensar, ainda bem que a gente é uma metamorfose ambulante, né? Graças a Deus, né? Porque senão ia ser muito chato pensar sempre igual. Eu acho que foi isso. E também comecei a me aproximar de arte, estudar arte contemporânea. Aí você começa a ter esses questionamentos, questionar sobre beleza. Nossa, eu fiz muito trabalho de beleza e hoje eu penso quanto daquilo é uma imposição cultural que é perversa com as mulheres, sabe? Olha só, na minha pesquisa, eu penso muito nisso, assim, durante muito tempo a fotografia de moda no Brasil, ela foi inspirada na fotografia de moda europeia, dos Estados Unidos também era inspirada na fotografia europeia de moda. Pô, mas o corpo da brasileira ele é muito diferente da europeia. E aí, aquelas mulheres todas, eu estudo os anos 60, né? Estão lá elas, assim, imagina a brasileira com sangue indígena, negro, toda essa miscigenação, querendo parecer a europeia. É muita maldade, sabe? Cruel, né? É muito cruel, você nunca vai chegar lá, entendeu? E isso é uma indústria que te vende uma não cura, né? É uma coisa que você sempre vai ter que estar correndo atrás. Enfim, foram esses questionamentos, sabe? Muito louco. Esse negócio que você citou do deserto do Atacama é sobre aquele lixão que o pessoal descarta as roupas lá, e são milhares de roupas, é isso, né? Milhares de roupas. Eu tive no Chile,
que eu fui fazer uma exposição minha da série Capilaridade em Santiago. E aí eu já tinha lido sobre esse deserto, esse lixão no deserto do Atacama. E uma coisa que me chamou a atenção em Santiago é que onde eu estivesse na cidade, sempre tinha muita banquinha, camelô, enfim, não sei como é que brechó, e de repente uma feira enorme de brechós vendendo roupa de segunda mão. E assim, mas era desde alguém que estendia a roupa no chão, até um brechó bacana, sofisticado, até de repente um galpão enorme com vários vintages lá dentro e vários brechós também de second hand. E de repente a saída do metrô, que eu já conhecia há muito tempo, assim, daquele Universidade Católica, cara, era tomada de banquinha de gente vendendo roupa. Ou seja, se você pensar isso, acaba com a indústria da moda local, né? Uhum. Sem contar que joga todo esse lixo de moda dentro do país. E são roupas, às vezes, que você não sabe como é que foi feita a pigmentação daquele tecido, se aquilo causa algum mal à pele ou à pessoa, ou enfim, porque para ser uma roupa muito barata a ponto de ser descartável, aí, como é que é a produção dessa fibra? E esse tingimento? Né? E, enfim, a própria contaminação do solo, do lugar sagrado que é o deserto do Atacama, Aham. É um país enfim. muito pequeno também, né? Pois é. E aí o que me falaram é que tem uma questão na legislação de lá que permite a entrada de roupa de segunda mão, assim, sabe? Gente, assim, cabe aos governos também verem essa questão da sustentabilidade, enfim. Isso foi uma coisa que me fez pensar também, né? Sobre a moda. Muito louco. O que eu sei é que lá é um país que eles têm várias políticas de importação, que te facilitam a importação, porque eles não produzem nada, né? Na verdade. Eles produzem lítio, bateria, coisas assim. Só tem a parte do minério, né? É. Do níquel. O resto eles trazem de fora. Então, muito louco pensar sobre isso. Como que é o seu processo de trabalho em campanhas e editoriais? Bom, é o seguinte, normalmente chega pra gente, né, aquele zap: "Oi, aí, tudo bom? Quando você puder, fala comigo". Aí passa pra gente mais ou menos o que vai ser feito. Aí, normalmente, cabe a mim, como fotógrafo, montar a equipe, né? Que é montar a equipe para montar o orçamento, que é normalmente contratar produtor, maquiador, modelo, a manipulação de imagem. Quando é uma coisa maior, eu terceirizo a manipulação de imagem. Quando é uma coisa, um cliente direto, alguma coisa, eu mesma faço. E aí, bom, depois que eu junto essa equipe, vejo todas as partes que vão ser necessárias para formar esse bolo, eu faço o orçamento, mando o orçamento, assim, com aquela reza forte, vamos lá. E aí, quando tem o ok, às vezes a gente faz uma reunião online com o produtor e com o cliente, para todo mundo falar meio que a mesma língua. E aí, o que mais? Aí a gente parte para fazer, para marcar estúdio, ver qual a necessidade, se vai ser numa locação. E aí tem uma coisa assim, tem uma diferença entre o processo criativo na publicidade e o processo criativo na moda. Na publicidade, ele é mais engessado. Você recebe um layout e você vai buscar fazer o mais próximo daquele layout, porque provavelmente naquele layout tem um espaço para um título, um espaço para uma logomarca que tem que entrar, um outro espaço para alguma observação. Então, você tem que seguir meio que aquilo à risca. Na moda não tem o layout, então assim, você tem uma criação, e é isso que é muito gostoso de fazer moda, né? Tem ali uma hora que é a equipe mesmo, você vai ter que... o exercício da criação é muito bom, né? Eu vejo isso quando eu crio minhas séries autorais e tal. É a parte mais gostosa, é quando você vai fazer o trabalho meio que livre, sabe? Assim, sei lá, se eu fosse um desenhista, quando você solta a mão e vai fazendo o desenho. Então, tem essa diferença nos processos criativos da publicidade e da moda. Muito legal. Você tem o seu próprio estúdio? Nesse momento, não.
Bom, durante vários anos, eu estou fotografando já há muitos anos, né? Eu já tive estúdio na minha casa, eu já aluguei estúdio. Então, agora, quando é uma coisa menor, fotografar um produto, alguma coisa, eu faço na minha casa, até porque, assim, é muito mais prático, eu tenho todo equipamento e tal. Eu sempre tive todo o meu equipamento. E, quando não, eu alugo um estúdio. Legal. E é ótimo também. O Rio de Janeiro tem bons estúdios para alugar. Tem bastante, né? Nossa, Aqui tem bastante opção, graças a Deus. Você prefere mais o quê? Moda? Não sei, eu gosto de mudar de assunto. Eu sempre falo isso, assim, sei lá, às vezes eu pego um trabalho, há um tempo atrás eu fotografei uma fábrica de lâmpadas, não é uma fábrica de lâmpadas, mas era uma importadora. Aí fotografei, objeto, objeto, objeto. Teve uma hora que eu estava assim, nossa, era milhões de caquinhos, de coisa grande, coisa pequena. Aí veio uma campanha com gente, nossa, tão bom, porque aí você muda a tua perspectiva. Aí, às vezes, sei lá, você está um tempo fazendo e-commerce, aí você fala, ai, queria que chegasse um monte de joias agora, assim, para fotografar, para eu ficar em casa, no silêncio, à noite, fazendo, assim, sabe? Meio meditação. Eu acho que, às vezes, quando eu fotografo produto, eu falo que é uma coisa meio meditativa, porque você fica ali, aí troca o produto, aí volta, aí olha a luz, aí vai ali, sabe? É uma coisa meio sozinha, é bom também. Eu não gosto de fotografar produto, acho muito difícil, meu Deus. Não, é bom. Não dá para conversar com ele. Eles não conversam. Eles não, é bom, bota um podcast, fica escutando e fotografando. Boa ideia. Você acha que a publicidade limita ou estimula a sua criatividade? Eu acho que ela estimula, porque é o seguinte, uma outra coisa que eu costumava falar para a aluna, assim, um trabalho, fotografia, não vou falar publicidade não, mas qualquer fotografia que você tenha, seja ela evento, sei lá, quem fotografa newborn ou festa de criança, é sempre resolver um problema. E para você resolver um problema, você precisa de criatividade. Então, assim, ela estimula. Porque você sempre tem um problema, sei lá, você tem que fotografar um casal para o Dia dos Namorados do shopping, mas aí quando tem lá o layout e tal, você escolheu o modelo, olhou a altura, tal, mas aí quando chega, você vê que assim as pessoas, o ser humano é subjetivo, né? Você olha assim, mas assim, nesse exato encaixe não dá, então a gente tem que resolver esse problema, entendeu? Então, assim, eu acho que sempre estimula a criatividade. Adorei. O que você aprendeu sobre dirigir pessoas e produtos, assim, entre aspas, né, ao longo dos anos? Eu acho que dirigir pessoas tem uma grande parte que é observação. Normalmente, quando chega alguém que eu vou fazer um retrato, enquanto a pessoa está maquiando e tal, eu vejo que rola maior papo assim, com o maquiador, que sempre, nossa, tem umas pessoas que contam a vida para o maquiador. Aí eu fico olhando assim, eu fico meio que observando, sei lá, como é que essa pessoa mexe a mão, como é que ela se olha assim no espelho, sabe, essas coisas assim, para pegar meio que o trejeito daquela pessoa. E aí, depois, você tem mais ou menos na sua cabeça, pelo menos, sei lá, eu que venho da publicidade, da foto que ela se repete, né? Porque, assim, se você pensar a fotografia técnica, ela se repete muito, né? Então, assim, você já começa a criar na tua cabeça um jeito que aquela pessoa tem que estar para fazer, para encaixar, e aí você vai caminhando para aquilo. Eu acho que é assim. E aí, assim, você vai falando, olha, um pouco mais para a esquerda, olha, esse sorriso ficou bom. Sabe, você vai corrigindo coisas pequenininhas, assim. Eu acho legal, eu adoro, eu adoro. Muito bom. Falando de moda, assim, entre estética e narrativa... Peraí que eu me perdi aqui. Tá. O que você acredita que torna uma boa fotografia de moda? Bom, várias coisas. Bom, primeiro que eu acho que toda fotografia, não existe fotografia inocente. Então, toda fotografia, ela carrega uma informação dentro dela. Até aquela, sabe aquela fotografia, assim, quando você começa a dar aula de fotografia, a pessoa te traz normalmente uma foto de flor
uma foto do gato. Até essa foto, ela carrega informação, porque, sei lá, a foto do gato, de repente, o ser humano chegou num determinado ponto da vida que ele precisa de um mascote dentro de casa, que troca carinhos, né, que olha como se fosse uma pessoa da família, enfim. Então, eu penso que toda fotografia de moda, ela é um documento, que a gente hoje olha para ela puramente para o senso estético dela, para olhar e falar, olha que roupa legal, que, né, que vibe boa, essas pessoas correndo numa praia, essas mulheres felizes, ou olha que cena interessante, né? Sabe, assim, as fotografias de moda, às vezes, elas têm assim, uma postura que não é normal, que ninguém para naquela postura. Enfim, mas ela é uma foto que ela, com as camadas do tempo, ela vai levar uma informação sobre o tempo que ela foi feita. É isso que eu estudo no meu mestrado. Não só isso, mas é mais ou menos isso. Então, hoje eu penso como é que essa fotografia está levando essa mensagem para o futuro. Então, eu olhando para as fotografias que eu estudo hoje, eu vejo um Brasil exclusivista, que queria ser europeu. Muitas das coisas que a gente sofre hoje, desse abismo social, já estava naquela fotografia que era puramente de moda, né? Que era feita para fazer, eu estudo o caso da Ródia, para fazer a mulher brasileira comprar roupa com fibra sintética. Né, eu vejo tudo isso. Então, hoje eu acho que assim, uma boa fotografia de moda, ela tem que trazer, ela tem que ser inclusiva. Que mais? Ela, se for uma fotografia feita no Brasil, eu espero que ela tenha um DNA nacional. Eu acho que não cabe mais hoje, em 2025, a gente querer ser europeu, depois de tanta coisa que a gente fala sobre decolonialismo. Eu penso também, para as mulheres sempre é difícil, né? Assim, acho que quando você me chamou para esse podcast, a primeira coisa que eu perguntei, aí, você entrevista mulheres também? Qual o percentual? Então, às vezes, eu fico meio que abismada que muitas marcas têm um discurso da feminilidade, mas quando é chamada para fazer a imagem daquela marca, é um homem que faz, gente. Não é querer expulsar os homens, não, da fotografia de moda, que eu acho que cabe para tudo. Mas é que eu penso, onde é que se perdeu isso? Uhum. Né? Onde é que o discurso e a fotografia não estão andando juntos, sabe? A imagem não andam juntos. Nosso mercado é bem machista, né? Fica até difícil, às vezes, de você encontrar as referências, porque acaba que os homens aparecem mais, essa percepção que eu tenho, né? E até outro dia eu fui fazer eu tenho um amigo que ele fotografa para Globo há muitos anos. E aí eu faço assistência para ele às vezes. Aí fui fazer assistência para ele, aí chegamos lá, aí ele falou assim, o diretor falou, a gente contratou uma figurante para fazer a cena, porque é uma marca que vai aparecer de verdade na novela, e a gente precisa que a fotógrafa seja mulher, que era uma demanda da marca, eu acho. Uhum. E aí ele falou assim, não, então faz com a minha assistente, porque ela é fotógrafa também, então ela já garante uns cliques, né? Eu acabei aparecendo na cena por causa disso. Mas se não fosse isso, não fosse essa demanda, seria ele que... Seria um homem, que tranquilamente. Eu vejo, nossa, às vezes, assim, quando eu consigo, eu falo para a pessoa, poxa, a tua marca veste mulher, estritamente mulher, ela tem um discurso do feminino. Como é que você chama só homem para trabalhar em campanha? E chama, às vezes, equipes que são inteiramente masculinas. Isso é uma coisa muito louca, né? Se você pensar também, os designers antigos de moda eram basicamente homens, né? Era Christian Dior, né? Karl Lagerfeld. Tudo bem, tinha Chanel, tinha algumas mulheres, mas assim, a maioria é homem, né? Uhum. Então, assim, eu penso muito nisso, gente. Acho que a moda ela tem que ser inclusiva, ela é a cara do momento, né? E no momento que a arte é tão identitária, por que a moda não vai seguir isso? Verdade. Então, né? Espero que as coisas mudem com o tempo. Como que você lida com esses padrões estéticos que muitas vezes são impostos nesse segmento? Nem sei se é uma pergunta que se cabe mais, né? Porque pelo menos eu de fora tenho
visto uma tentativa de mudança, né? Hoje há uma tentativa de mudança, eu vejo às vezes assim, eu vejo, eu tenho uma amiga que ela tem agência, eu converso muito com ela fala, cara, hoje tem busca assim por modelos negras ou negros, né, no caso de homem, aumentou. Eu falo, gente, que bom, né? Imagina num país que não é louro, né? Nós não somos a Suécia. É, e questões assim, eu penso também em corpos diferentes, né? Eu acho que teve uma época que se falou disso, aí eu lembro de ver desfiles de moda, tipo da São Paulo Fashion Week, e de ver modelos plus size e tal, mas depois eu achei que diminuiu novamente, agora nas últimas semanas europeias, os corpos voltaram a ser extremamente magros, enfim, eu acho que eu já tive esse discurso da moda, de falar, tem que ser a pessoa nesse padrão, desse jeito, mas com o tempo eu passei a me questionar sobre isso. Se você pensar, a própria palavra modelo é um modelo, né? É uma coisa que é um padrão, mas assim, as pessoas não são padronizadas, o ser humano é atravessado por enormes subjetividades, é isso que faz com que a humanidade seja tão rica. É ser diverso, né? Aham. Então, assim, eu espero, a gente hoje fala sobre isso, eu espero que isso seja uma semente de uma coisa melhor para o futuro. Muito legal. Eu entrevistei há 2 anos atrás o Sérgio, ele tem agência, ele é dono da agência 40 Graus ali no Downtown. Serginho. E aí ele falou na época que ele tinha agora demandas para plus size, para mulheres acima de 40 a mais, que eram coisas que para ele eram novas, assim, né? Porque até muitos anos isso nunca existiu, né? E aí agora no site dele ele tinha essas opções, mas que ainda eram poucas, assim. Eu acho que, assim, a gente está plantando a semente, né? Eu espero que dê frutos, assim. Eu espero que daqui a um tempo esse discurso seja levado a cabo, né? De que o ser humano ele não é padrão. Isso aí. O que te levou a investigar a fotografia de moda no mestrado? Bom, eu caí na moda por um acaso. Eu não fui aquela adolescente que adorava moda, sabe? Assim, quando era criança eu brincava com as bonecas de papel, desenhava umas bonecas com os vestidos e tal. Mas, assim, quando eu comecei a trabalhar com moda, é aquilo que eu falei, tem criação, e de repente é um universo que ele é muito lúdico. Se você. Eu fui uma pessoa viciada em revista de moda, então, assim, é muito bom você virar as páginas de uma revista de moda. E quando eu fui pensar, o que eu quero estudar? Primeiro, eu gostava de tudo. Era uma coisa assim, eu falava, mas eu gosto de história da arte, eu gosto de objetos, eu gostava de tudo, assim, sabe? Aí, depois eu comecei a pensar, pô, mas o que é perto de mim? Que eu acho que é uma coisa também, né? Se você quer entrar ou num trabalho autoral, ou numa carreira acadêmica, é você pensar o que é perto de você, né? Porque quando você fala sobre aquilo que é mais próximo, é aquela coisa do lugar de fala, né? Você começa a ter uma intimidade com o assunto. Então, eu tinha uma intimidade com o assunto de moda, porque, além de eu ter trabalhado, foi uma coisa que eu sempre investiguei, sempre gostei muito. Então, assim, pensar sobre isso, estudar sobre isso, não é uma coisa chata para mim. Muito pelo contrário, é super legal. Eu adoro. Então, por isso que eu escolhi a fotografia de moda, por eu ter essa proximidade, conhecer esse universo. E também porque eu vejo que não só na academia, mas em outros setores, a moda, às vezes, ela é tida como uma coisa meio frívola, boba, que a gente não deve levar a sério, sabe? Uma coisa assim. Cara, o setor da moda é um dos que mais empregam no Brasil. O Brasil, ele produz desde o algodão até ter fotógrafos, designers e coleções de moda, ter gente especializada em estamparia. Então, a gente tem o domínio do setor da moda todo. Então, eu acho que a moda precisa ser levada a sério. Eu acho que, durante muitos anos, a moda tinha essa coisa assim de ser uma coisa boba, frívola, talvez porque fosse uma coisa que dá emprego para mulheres e gays. Então, se tivessem homens engravatados, de repente teria sido levado
muito a sério, Aham. sempre. Então, eu também queria levar a moda para ser estudada na Universidade de Artes, eu faço mestrado em artes, por isso, para ver a moda sobre esse ângulo, sabe, sobre esse ângulo da arte. Muito legal. O PP Arts é muito difícil de entrar. Eu tenho uma amiga que ficou 2 anos tentando lá. Eu cheguei a fazer algumas aulas, mas eu não me senti muito acolhida naquele espaço, né, é um espaço até de curiosidade de saber como que você conseguiu, porque eu não achei fácil de entrar lá não, mas depois se puder me contar nos Ah, eu bastidores. conto, eu conto, eu conto. Mas assim, o que eu posso falar, se tiver alguém interessado, eu não conhecia nenhum professor. Eu só fui conhecer a pessoa que eu indiquei para ser meu orientador depois que já tinha passado o processo. Então é possível, entendeu? É Ai, que bom. possível. Eu estava achando que tinha que ter algum contato lá, porque Não, eu não tinha. ai, que bom. O que mais te surpreendeu ao estudar a evolução da linguagem visual nesse campo? Então, primeiro, eu acho que foi essa coisa de olhar. Eu estudo a fotografia do Otto Stupakoff, que é o meu objeto de estudo, na época para a Ródia, era o trabalho que ele fazia para a Ródia na virada dos anos 50 para os anos 60, que é quando a Ródia chega com uma novidade aqui no Brasil desenvolvimentista, que estava chegando eletrodoméstico, comida industrializada. A Ródia entra com o filamento sintético, que eram as roupas feitas a partir do plástico. E a brasileira, acostumada a usar algodão, linho, seda, ela agora teria uma roupa mais barata, né? Porque era mais barato porque durava mais, enfim, com qualidade e que demandava menos trabalho para a mulher cuidar daquela roupa, porque não amassava tanto, a cor se mantinha viva. Então, essa mulher ela teria também mais horas livres. Então, a Ródia chega aqui com toda essa promessa. Só que tinha uma questão, né, que o nosso clima ele é bom para fibra de algodão, para o Aham, linho, né? Não é tão bom para fibra plástica, então muito tinha. quente, né? Que é mais quente, e a Ródia precisava convencer essa consumidora, né? Porque na época a mulher ela comprava a roupa da família. Então, o Otto Stupakoff é que vai fazer essa fotografia. Então, eu começo olhando para essa fotografia, que é assim, uma fotografia pura de beleza, porque são fotos lindas assim. E eu começo olhando, assim, de repente, sei lá, com uma inocência de achar que eram fotos puramente estéticas, mas quando você vai olhando, assim, nas camadas profundas, tem uma história que era o seguinte: ali tudo era amarrado. Assim, a matéria era feita para a revista Manchete, que era da Bloch, que era um dos grandes apoiadores do Juscelino Kubitschek na construção de Brasília, né? O primeiro editorial que eu analiso é um que é todo fotografado em Brasília, ainda em construção. Então só tinha o Palácio da Alvorada pronto, porque aquela parte dos ministérios era tudo esqueleto e o Otto Stupakoff fotografando nesse esqueleto. Na sequência, eu vejo uma outra editorial de moda que era sobre as personalidades do ano de 1961. E aí, ali eram 11 personalidades masculinas, né? E ali você vai vendo como é que a mulher ela era submissa. Tem textos assim do perfil das personalidades que falava assim: as mulheres preferem os mais velhos, dizem as estatísticas. Cara, a mulher era tratada como estatística, como um bloco, né? E tinha uma composição que era assim, era uma personalidade, que aí tinha Tom Jobim, tinha, nossa, Vinícius de Moraes, Éder Joffre, e era assim, um homem com 3 modelos, entendeu? Manambu Mabe. E é Nossa, interessante, surreal. era meio que um harenzinho. Que, assim, era só a personalidade masculina, ele era tipo assim, só a desculpa para fazer aquela foto. Porque, assim, o verdadeiro referente para gente que estuda lá
sei lá, a filosofia da fotografia, o verdadeiro referente eram os tecidos, eram os fios. Então, as mulheres eram mais importantes. Às vezes, as mulheres ficavam à frente, ficava o cara lá atrás, assim. E aí, pensar, né, sobre quem eram essas mulheres, né? Porque o editorial de moda ele trabalha meio que no onírico, né? Ele quer levar aquela leitora para sonhar. Ela tem que olhar aquela foto e se imaginar, sei lá, sendo amiga do pugilista, conhecendo uma capital que está em construção, ou sendo convidada por uma festa que ela vai com vestido de tapete vermelho, sabe? Assim, então, é interessante pensar o que aquela sociedade, o que a nossa sociedade brasileira dos anos 60 tinha orgulho em mostrar, né? Enfim, está sendo ótimo, eu estou amando isso. Uma aula de história também, né? Pois Muito louco. Nossa, de repente eu me vi estudando sobre o estado da Guanabara, sobre Brasília em construção. Olha, gente, se eu puder falar, a gente estuda que é bom, sabe? Expande, é muito bom. Se a gente parar para pensar que há poucos anos atrás as mulheres não podiam ter a sua própria conta bancária, né? Que tinham que estar no nome do seu marido, que elas não tinham liberdade, que não podiam votar, né? Nossa! Aí a gente começa a pensar que a vida já foi muito pior, né? Nossa, sim, cara, eu acho que... Onde é que eu li? Eu acho que as mulheres elas podiam ser donas de imóveis, elas podiam ter uma sociedade no imóvel, assim, sabe? Antes de poder votar. Né? Ou seja, a mulher ela começou, essa coisa do voto foi tipo década de 40, ela não era a opinião dela, ela não era um sujeito político, né? Muito louco. E você acredita que ainda existe uma separação entre a fotografia acadêmica e a fotografia comercial? Eu não sei se exatamente entre a fotografia acadêmica, porque a academia ela vai estudar qualquer tipo de fotografia, qualquer tipo. Bom, pensando na academia de arte, né? Qualquer tipo de fotografia é plausível de um estudo, porque é aquilo que eu falei, ela não é inocente, ali dentro traz resquícios de uma sociedade que existe. Sei lá, vamos pensar numa fotografia pornô, ali traz resquícios de alguma coisa daquela sociedade. Tudo que está ali dentro daquele retângulo tem um motivo, né? Então, eu acho que cabe na academia estudo do que for necessário, entendeu? Eu acho que talvez exista uma diferença entre a fotografia autoral e a fotografia técnica, que é a fotografia publicitária, a fotografia de casamento, de festa de criança, uma fotografia técnica. Enquanto a autoral, ela nitidamente ela quer fazer uma reflexão daquele momento sobre alguma coisa, algum assunto assim urticante naquela sociedade. As outras fotografias elas trazem esse assunto lá dentro, mas ele está embaixo de várias camadas estéticas que a gente para olhar na primeira camada. Né? Você olha para a fotografia de uma festa de criança, aí você vê a decoração linda, você vê a mãe, a avó, mas aquilo ali naquelas camadas conta muitas outras coisas. Muito legal. E sobre as suas mudanças de rota, né? Houve momentos em que você pensou em mudar completamente de área? Sei lá, assim, completamente... Eu já pensei, assim, nunca pensei em ter agência de publicidade, nunca pensei em ter uma marca de roupa, isso daí eu nunca pensei, não. Acho que dá muito trabalho, gente. Já chega a empreender como fotógrafa no Brasil, essas outras coisas, acho que elas são muito demais, assim. Mas, assim, hoje eu penso em dar aula, porque eu gosto de falar sobre fotografia, de pensar sobre fotografia. Quando eu comecei, eu achava que eu ia passar o resto da vida adorando fazer editorial de moda na praia. Hoje, assim, é uma coisa... Ai, quando alguém me fala, a gente pode fotografar na praia, eu falo, gente, vem cá, vai ter um lugar para trocar de roupa, um lugar com ar-condicionado, vai ter uma estrutura que se não tiver, sabe, assim... eu não sei se eu mudei de rota completamente, mas eu mudei a forma de olhar. Acho que você vai acumulando coisas e mudando, assim, sabe?
Muito legal. Como que você equilibra técnica, mercado e desejo criativo ao longo do tempo? Com suor, né? Muito Porque bom. às vezes você tem aquele que olha, aquele cliente que olha e fala: mas aqui com o meu celular eu faço isso. Essa foto aqui o meu filho fez. Mas você fala: tá, mas olha, para o que você quer fazer, essa luz que você falou que teu filho fez lá, uma foto, não funciona aqui. Você tem que explicar para aquela pessoa que aquela solução super prática dele não vai funcionar numa foto que, sei lá, você tem que mostrar a textura de cabelo, né? E aí, às vezes, tem coisas assim, a pessoa quer uma foto que você olha e fala, pô, mas isso aqui é meio tosco, isso está meio ruim. Mas é exatamente isso que agrada ela. E às vezes eu penso assim, pô, mas essa pessoa tem, sei lá, um monte de tinta de cabelo para vender lá, ela deve saber como é que vai vender isso melhor do que eu. Eu faço o meu trabalho da melhor forma possível. E às vezes o que não cabe ali naquela campanha vai caber no meu site, e aí eu estou feliz por isso. Muito bom. O que te mantém em movimento dentro da sua profissão? Muita coisa. Eu gosto de estudar sobre arte, eu gosto de visitar museus, eu gosto muito de estudar, de ler, eh, de pensar nas coisas novas que chegam, assim. Eu tenho visto fotógrafos de moda no Brasil que hoje tem um trabalho que é muito legal, assim, que eu falo, poxa, ainda bem que essas pessoas existem, assim, sabe? Que sai daquela fotografia que é uma imagem quase que didática. Eh, eu acho que os desafios assim da fotografia, da arte, né? Hoje eu penso muito em construir fotografias que falem sobre alguma coisa que me incomoda, ou, sabe, eu tenho lido muito sobre beleza, padrões de beleza, sobre feminismo, sobre vários assuntos assim, sabe. Aham. Então, O isso. seu, o seu projeto autoral de capilaridade é sobre isso? Sobre. Ele reflete, bom, capilaridade, ele saiu de uma ressignificação do meu trabalho técnico, que era um trabalho que eu fiz durante muitos anos na fotografia, que eu fotografava para bulas de produto de cabelo e revistas especializadas, e ele faz uma reflexão E, aliás, é sobre. muito bonito. Obrigada. Ele faz uma reflexão sobre essa coisa que eu tanto falo, sobre padrões europeus que são introjetados nos corpos femininos, e não só sobre isso, sobre aquela coisa que às vezes assim uma tia ou alguém fala: a mulher do cabelo liso quer ter cacho, a do cacho quer ter o cabelo liso. Gente, olha só, não é culpa da menina que é tinhosa, não. Ela é produto de uma cultura que não deixa a mulher ficar feliz nunca. Ela tem sempre que querer mudar alguma coisa, entendeu? E isso é uma coisa do mercado, que está vendendo esperança em potinho de creme para a gente não envelhecer, mas eu não conheço ninguém de 80 anos que não tenha envelhecido. Então, assim, o Capilaridade ele fala sobre isso, né? Sobre a possibilidade de mudar e, ao mesmo tempo, essa busca eterna de uma mudança. Muito legal. E o Mesa Aposta, que é lindíssimo também, com aqueles pratos, que eu não sei onde que você encontrou aquilo, que é muito incrível. Qual que é a ideia do Bom, o Mesa Mesa Aposta? Aposta ele foi um trabalho que eu fiz durante uma residência artística que eu participei na Alhir, em Lisboa. E aí eu fui selecionada, fui lá para Lisboa. E assim, a minha família, meus avós são portugueses e de uns tempos para cá foi um primo, foi outro primo, a madrinha e tem núcleo morando em Lisboa. E aí, assim, eu falei: então vou apostar nessa residência", eu fui chamada, eu falei: que legal, vou para lá. Mas ao mesmo tempo, assim, a gente sabe que para a gente caminhar em Lisboa tranquilamente, às 2 horas da manhã, pela rua, tomando um fresquinho, com o celular na mão, é porque desse outro lado aqui está sangrando, entendeu? Assim, Uhum. eh, foi o sul que inventou o norte, foi, o sul global que inventou o norte global, assim, não existiria Europa se não existisse o sul global, entendeu?
E aí, quando eu fui para lá, eu tinha acabado de fazer um trabalho com coisas de shopping chão, então eu fui pensando, fui lá visitar a Feira da Ladra. Aí visitei a Feira da Ladra, encontrei um prato, que eu falei, gente, esse prato é muito louco, que é assim, era uma cena, é um prato que ele é tirado da Vista Alegre, tirado de uma cena do Barroco, que está lá Nossa Senhora amamentando o menino Jesus com o peito para fora, e chegam os 3 reis magos, e os 3 reis magos estão falando com o menino Jesus, que era uma criança. E Nossa Senhora lá com o peito para fora. Eu falei, gente, que coisa, né? Meio barroco, tem um. Aí eu falei, esse prato é legal. E a partir daí eu comecei a pensar, nossa, quem comeria nesse prato, né? E aí eu montei uma cena com o prato. Aí eu comecei a procurar coisas que fossem estritamente da cultura portuguesa, tipo, sei lá, um paninho bordado português, um talher que fosse português, um negócio de botar azeite. Comecei a procurar, adoro fazer produção de cena, uma coisa que veio da moda, que eu gosto de pensar, sabe, nas cenas, na direção de arte, enfim, eu gosto disso, né? Eu comecei a procurar e pensar em diferentes personagens sentados à mesa com seus humores atravessados por questões da colonização portuguesa. E aí, como é que fica a mulher depois de tantos anos da colônia portuguesa aqui ainda agindo? Vamos pensar que até hoje a gente sofre por isso, Uhum. né? Como é que é essa mulher que ela vive nas frestas de uma cultura, né? Que ela tem regras assim, que ela tem que seguir à risca para ela pertencer, né? E que são regras tão difíceis que ela não consegue alcançar todas as regras, então ela vai vivendo assim nas frestas. E como é que e aí eu fui pensando nessas personalidades, assim, a história que contam para gente dos portugueses que vieram aqui procurar especiarias. Gente, tava faltando o quê? Pimenta? Não dava para cozinhar sem pimenta, não dava para, né? É muito. A gente escutou uma história de carochinha muito grande. E na pessoa que ela se mantém super bem, mas ela toma os comprimidos, assim, sabe? Tá medicada, tá bem. Eu fui pensando, né, nesses personagens sentados à mesa e fui compondo essas cenas. E foi uma coisa que meio que foi fluindo, sabe? Assim. E aí foi isso. Assim que eu monto essa série, eh, pensando como é que ficam esses humores sentados à mesa. Muito legal. Muito legal conhecer seu processo criativo, isso é incrível, assim. Eu adoro essa parte de conhecer o que o fotógrafo, o artista estava pensando na hora de montar o trabalho, porque a gente vê que é bonito esteticamente, mas conhecer a história por trás, o que te levou a essa montagem é muito bacana. Muito legal mesmo. Essa mesa posta, você diria que dialoga com essa história, né? Com essa memória, esses rituais, como que você cria esses objetos e resíduos, né? Dialoga com uma tradição da minha família, da parte portuguesa, que era de ter aquelas mesas montadas para comer, onde, assim, com meu pai, eu não podia falar de problema na hora do jantar. É, e essa busca de objeto, que é uma coisa assim que vem da moda mesmo, sabe? De você pensar o pano, o guardanapo, a estampa de um com o outro, como é que causa esse atrito, né? Eu acho que veio daí. Muito legal. Eu escolhi 2 para citar, mas você tem vários outros trabalhos lá no seu site, né? Sim. Tem algum que seja o preferido, assim? Preferido não tem, porque assim, é tudo filho. Tem um que eu gosto muito, que é o Coleção de Verbos, que são vários verbos que eu falo dos pequenos abusos contra o feminino.
Então, a gente vai lá no site olhar, mas é assim, partiu de um monte de livros que eu encontrei de fotografias de um fotógrafo num shopping chão desses, e eu encontrei cabeças de porcelana para fazer bonecas de Esse porcelana, trabalho é bem bonito e também, eu fui vi. juntando e criando histórias de verbos, de manipular, culpar, né, aquela culpa, assim. Agora eu pensei na culpa da beleza, que é o seguinte, o mercado te vende uma coisa que é assim: olha, se você fizer esse tratamento, você vai ganhar 10 anos, e aí você faz esse tratamento, passa esse creme, e malha, e faz não sei o quê, e você vai ganhar 10 anos. Aí tu compra isso, aí tu tá lá fazendo, mas não dá para fazer tudo, né? Porque tudo não é para ser humano. Aí um dia, assim, você, ai, não, hoje eu não vou malhar, não. Aí o creme você esquece. Aí você olha assim, você não ganhou 10 anos. E aí a culpa cai sobre você, pô, daquele dia que eu não fui malhar, daquele creme que eu esqueci de passar. Gente, isso é muita maldade. É muito cruel mesmo. Muito legal. A gente está chegando aqui nos nossos finais aqui. O que você gostaria que as pessoas entendessem melhor sobre fotografia de moda e publicidade? Eu acho que, bom, como assim? Acho que a gente já falou muito, eu vou tentar agora resumir. Eu acho que pensar que nenhuma foto é inocente, que toda foto ela traz uma história lá que, como diz o Didi Uberman, arde em contato com a realidade. Toda fotografia ela tem uma informação e que ela sempre carrega vestígios de um tempo, de quem está naquele processo daquela fotografia. Então, pensar que toda fotografia ela é um documento para o momento de agora e para o momento futuro. Maravilhoso. E qual conselho você daria para quem está buscando a sua voz na fotografia hoje? Ai, nossa, eu acho que estudar, pesquisar. Quando estiver cansado de estudar e pesquisar, mais um pouco, porque no momento que você achar, e agora está dominado, está tudo dominado, é um momento que não é bom. Buscar fazer uma fotografia que reflita sobre você, que eu acho que é mais fácil. Eh, eu acho que é por aí. Eu acho que hoje a fotografia, quando eu dei aula no Senac e a gente ensinava uma fotografia muito técnica, falava de ISO, abertura, velocidade, não está certo porque está tremida, porque não tem um foco no lugar correto. Eu acho que hoje a gente pensa muito mais a fotografia de uma forma mais livre, depois do advento dos celulares. É mais fácil você fazer uma foto que carregue a mensagem que você deseja. Então, tem mais o que estudar. Eu acho que cabe mais gente, tem mais o que estudar, a fotografia ganhou relevância. Muito legal. Eu assisti um trechinho de um vídeo que você falava sobre fotografia com celular. E acho que você tem um curso também de fotografia de comidas, seria isso? Eu já tive, agora eu estou reformulando, porque sempre precisa reformular. Mas, assim, eu tenho um curso de fotografia de moda com celular, volta e meia eu ofereço. Fotografia com celular também e fotografia de comida. Eu dava aula no Senac, no Ateliê da Imagem, pode falar nome aqui? Pode, claro. No Ateliê da Imagem. Enfim, o ateliê fechou, a gente agora é órfão do ateliê. Mas, Infelizmente. enfim, menos um espaço, mas, enfim, tem outros espaços. Eu adoro dar aula, então daqui a pouco eu devo estar oferecendo algum curso, alguma coisa. Então, me Legal. segue. Então, galera, tem que acompanhar a Virna aqui nas redes sociais, no site dela. Entrar no site para ver os trabalhos, são lindíssimos. Eu recomendo todos, tanto os comerciais quanto os autorais, é tudo muito impecável, o jeito como ela apresenta. E também no Instagram, né, para ficar a par do que você estiver produzindo, suas exposições, né, deve ter exposição por aí para vir. Sim, olha, gente, eu vou participar de 2 exposições. A princípio, uma delas inaugura dia 8 e a outra dia 11 de julho. Mas me segue no Instagram, que eu vou dar mais notícias. São 2 coletivas assim que são bem legais. Bom, meu Instagram é Virna Santolha, @virnasantolia. Todas as minhas redes são sempre o meu nome. E o site é virnasantolia.com.br. Me segue, vai lá no site.
Só para a gente fechar aqui, aproveitando que a gente está com um tempinho, você tem algum equipamento que você usa de especial? Às vezes o pessoal pergunta aqui qual é o equipamento, marca. Eu uso uma câmera Canon. Eu nunca tive muito equipamento. Então, assim, antes de você sair comprando equipamento, pensa o que você vai fazer. Eu sou uma fotógrafa que eu sempre fui muito econômica de equipamento. Eu acho que eu tenho basicamente uma Canon, umas 3 lentes que eu uso muito, não 4, que são 2 lentes que são uma que é uma 100, que é macro, que eu uso para produto pequenininho, para retrato, uma 80, que é bem aberta também, que eu uso muito para retrato, uma Zoom, que é a Zoom do kit, que é uma 24-105, e uma 40mm, que é aquela pancake, que é pequenininha. Equipamento de luz, que eu uso flash de estúdio. Esse é basicamente todo o meu equipamento. Muito legal. E você recomenda que a galera comece por onde, se ela quiser estudar fotografia? Bom, eu acho que hoje se pesquisa muito em site, então começa dando aquela pesquisada em site e tal. Pensa que tipo de foto você quer fazer, com que objetivo, que às vezes tem a pessoa que, eu quero aprender fotografia porque eu me aposentei agora, quero um hobby, eu gosto muito de arte. E aí é um caminho. Eu quero aprender fotografia porque eu quero ganhar dinheiro, quero entrar no mercado ou da publicidade, ou sei lá, da festa, ou do retrato, ou de modelo. Eu adoro moda, é outro caminho. E sabe uma coisa que eu vou falar? Eu acho que em todos esses caminhos tem uma coisa que eu acho que é legal, que é pesquisar arte. A verdadeira fonte de inspiração não está no teu colega, está nos grandes mestres da história da arte. Quando eu entendi isso, eu acho que a minha fotografia deu um salto. Então, assim, vai lá, pesquisa. Você gosta de retrato? Quem são os grandes retratistas? Quem é um fotógrafo contemporâneo? Um fotógrafo não, um artista, um pintor, de repente, ou um escultor contemporâneo que faz retrato, que trabalha em cima de corpo humano. Quais são as questões do retrato hoje na arte contemporânea? Quem era um grande retratista da academia italiana, sabe? Faz uma pesquisa na história da arte, é ali que está a fonte. Muito legal. Né? Inclusive, tem vários tipos de luzes que a gente utiliza hoje que tem como referência da pintura, né? Como Rembrandt. Exatamente. Assim, a gente acha que está fazendo uma coisa incrível, nova, e, na verdade, foi feita alguns séculos atrás. Verdade. Vina, maravilhoso conversar com você. Obrigada demais por aceitar o convite. Amei. Obrigada, Ana. Adorei mesmo. Quero agradecer ao Diego pela indicação. Assim, valeu, encantada. E obrigada mesmo. Espero que você tenha curtido o bate-papo aqui. Quero agradecer ao nosso patrocinador Alcamar Seguros e a Betamax, esse estúdio bonitão aqui que nos recebe sempre com muito carinho. E galera, por favor, se vocês gostaram do episódio, comentem aqui embaixo, deixem um recadinho para a Virna, coloquem suas dúvidas que a gente responde, tá bom? Obrigada e até a próxima.